Meu nome é Mari, né? Estamos em Curitiba ainda, né? E eu conheci o punk em 87. Na verdade, assim, eu conheci o punk através da mídia, né? Foi um programa que passou na TV. E na hora que eu bati o olho, assim, eu tinha 13 anos, eu falei, nossa, muito legal isso. Assim, não fui eu que encontrei o punk, foi o punk que me encontrou, eu me encontrei nele, assim, me identifiquei na hora. Isso eu comecei a fazer o ensino médio, eu comecei a fazer magistério, eu estudava no centro, que eu moro na periferia, né, sempre morei na periferia, e ia pro centro. Aí eu descobri que tinha punks em Curitiba, né, e já tinha um grupo que era organizado, que era a Juventude Libertária, que era um grupo que se encontrava uma vez por semana aos sábados, num casarão abandonado, que era a UP, União Paranaense dos Estudantes. E daí eu comecei a participar da Juventude Libertária, né? Que era um grupo que tinha mais ou menos uns 35 a 50 punks, que era bem rotativo, era um grupo bem grande e já estava organizado, né? Então eles tinham as comissões, eles já tinham a comissão de correspondência, a comissão de propaganda, né? E organizavam atos, assim, durante o ano todo, né? Geralmente o 7 de setembro, né, ato antimilitarista, tinha vários atos. 80% do grupo era formado por homens e tinham poucas meninas, assim, no grupo, dava pra contar no dedo da mão, assim. Então, quando você chega num grupo que tem 30 homens e 5 mulheres, e você começa a perceber que quando você quer falar, você não consegue, e os outros homens falam, aí você começa a perceber que, por quê, né? Por que tá diferente? Por que comigo? Né? E quando você percebe que as meninas no grupo, né, não falam, já por medo, você busca as afinidades, né, em qualquer grupo que você participe, né, e aí você começa a reunir as meninas para tentar, em momentos diferenciados, conversar, né, porque mesmo, assim, infelizmente, mesmo em grupo punk, anarquista, o machismo é uma coisa que ainda prevalece, e prevalece, assim, até de situações que você percebe cotidianas, que deveriam ser diferentes, né? E até de situações extremas, assim, com relação à violência, não só a violência física, mas a questão de opressão ali do dia a dia, né? Da divisão das tarefas diárias, né? Quando um cara fala assim, mas eu ajuda quem? Ajuda nas tarefas domésticas, né? Isso foi uma coisa que eu sempre questionei. Mas ajuda quem? Quem sujou o prato? Quem sujou a louça? Quem sujou o lixo? Né? Ajuda quem? Né? Até uma coisa que eu sempre falo pro meu companheiro, eu falo assim, você vai me ajudar a partir do momento que você for no meu local de trabalho e você fizer o meu trabalho. Dentro de casa, nas tarefas cotidianas, isso é uma coisa de construção coletiva, todo mundo sujou, todo mundo limpa, então ninguém tá me ajudando. E é uma coisa de postura, né? E tem muito disso ainda no anarquismo, né? Tem muito grupo anarquista que eles acham assim, não, isso é pessoal, isso é individual, isso não é coletivo. Assim, na minha visão, eu não consigo perceber isso. Eu entendo que quando você entra num coletivo, num grupo, as pessoas vão pelo que elas têm mais desejo, gosto, o que elas querem atuar. Eu não acho que todo mundo tem que ser parte do coletivo antimilitarista, ou do coletivo vegan, ou do coletivo anarcofeminista, mas eu acredito assim, que as pessoas têm que ter uma postura no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Sim. E Rotas Alteradas foi um zine que a gente conseguiu uma grande participação, assim, que a gente organizava aqui, que em Curitiba chegou uma época que tinha, sei lá, umas 10, 15 meninas, assim. E eu sempre sentia necessidade, mas aquela coisa bem primária, assim, da gente tentar dar voz no grupo. Talvez os assuntos ali nem eram, assim, estritamente da questão da mulher ou a questão feminista. Não eram posturas feministas, assim, porque nessa época a gente estava começando a conhecer Maria Lacerda de Moura, né, Simone de Beauvoir e Emma Goldman. Então não tinha esse foco ainda, mas era o cotidiano mesmo e era para dar voz mesmo, assim. A gente sentiu a necessidade de dar voz para a mulher, falando qual é a sua opinião com relação ao 8 de março, qual é a sua opinião com relação ao antimilitarismo, qual é a sua opinião com relação ao consumismo, né? Porque, de certa forma, a mulher é muito cobrada nesse sentido, né? Quando você tá fora dos padrões, fora dos estereótipos. E que engraçado, mesmo dentro do punk, né? Fora do padrão punk, fora do estereótipo, a gente fala padrão entre aspas, assim, né? Mas, assim, fora daquele padrão social mesmo, né? Então, você dá visibilidade e voz às mulheres.